Bom dia, gente. Sexta-feira. Hoje eu resolvi dar minha última aulinha, portanto ela há de ser um pouquinho mais longa, mas como sempre, eu faço as coisas para quem tem o interesse de ver, sabe? Esse negócio da internet, assim, ter transformado a gente em, sabe assim, microleitores? A gente virou uns micro telespectadores. A gente usa só o olho, a gente nem fala, né? E aí a gente só vai olhando com o olho, blá 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 blá, blá, e a gente não lê e a gente não fala. Ou isso é claro que não é todo mundo, mas muita gente se propõe a falar e aí assim os ouvintes não são muitos. Mas não tem problema, a gente ao longo do tempo a gente vai conseguir usar esse lugar de uma maneira bem sadia. A aulinha assim, eu já disse a alguns de vocês que eu fui professora de uma disciplina no curso de pós-graduação dado na faculdade aqui de Além Paraíba. Eu acho que foi uns 15 anos. A disciplina que eu dava era Relações Humanas, que eu sempre amei dessa disciplina lá na pós-graduação em Educação. Então passou muita gente, mas passou muita gente, muito educador, muita gente nas minhas salas de aulas anualmente, sabe? E eu vou mostrar aqui um esquema que eu montei da minha cabeça há muito tempo. E eu acho que quase todas as aulas que eu dei durante esses anos eu mostrava esse esquema que eu escrevi, que eu montei para os meus alunos entenderem. O esquema que eu criei é esse que está aqui. Em cima a gente tem instituições e no meu olhar, que isso é coisa minha de Simone Sabino, a gente tem 4 principais: os governos, as igrejas, as famílias e as escolas. Vocês podem ver que eu fiz um traço interligando as 4 instituições. E vocês vão ver que todas as 4 convergem aqui embaixo para a infância e adolescência, e vamos incluir também a juventude, porque quando você é jovem ainda não se é adulto, ainda tem um pouco de criança e adolescência ali funcionando. Então, quando eu fiz assim, pelo seguinte: o governo e as igrejas estão em cima, a família e as escolas estão embaixo. Não porque um seja mais importante que o outro, como vocês estão vendo, todos são importantes, estão interligados entre si. Eu coloco a família e as escolas por baixo, porque é nessas 2 instituições, família e escola, que as crianças, os adolescentes e jovens passam a maior parte da vida deles. É aqui família e aqui escola. E há muitos anos atrás eu venho falando, gente, as 4 instituições estão adoecidas, lá na minha sala de aula ou na minha clínica. Gente, quem paga o preço pelo adoecimento, pela desorganização, pela falta de evolução e clareza, pela falta de solidez, pela falta de credibilidade, as nossas crianças e adolescentes que estão sendo formados, está chegando neles isso. Sabe por quê? Eu vejo quando a gente pega um garoto de 14 anos que cometeu um crime, ou estou falando de um extremo, né? Porque eu já conheci um e me doeu muito, sabe? Que ele realmente cometeu um crime com 14 para 15 anos, eu acho. E no outro extremo, as nossas crianças que estão dentro das nossas casas sólidas, entre aspas, sabe? Que está deitando no chão e fazendo uma birra. E assim por aí vai, tá? Então, para todo tipo de criança e adolescentes e jovens, essas 4 instituições são extremamente importantes. E cada uma delas tem o seu papel. Mas
mas a maior parte do tempo elas passam dentro das suas casas e dentro das escolas. Então essas duas instituições que são mais próximas do universo infanto-juvenil, elas são assim muito importantes, porque elas ocupam um espaço dentro da criança e dos adolescentes e dos jovens muito grande, um espaço enorme aqui dentro, porque elas passam muitas horas, a vida delas toda, até elas virarem adultas, né? Porque aí viram adultas, elas já estão de um outro lugar. Agora, a personalidade, ela se forma, vamos colocar desde o bebezinho, né, até mais ou menos 24 anos. Isso do ponto de vista teórico, não é bem assim tão... Teoria é uma coisa que a gente tem que conectar com a prática, né? Mas, durante então, todos os primeiros anos, as 2 primeiras décadas, né, da nossa vida, de 0 a 10, de 10 a 20, a gente passa aqui dentro, família, escolas. E nós estamos saindo até domingo de uma guerra, né? De guerra, de ataque, de combate, de trincheiras. O que é lamentável. Mas, se assim foi, talvez é porque a gente tem muito que aprender com isso e eu tenho procurado pensar, refletir e aprender muito com tudo isso. Então, eu estou colocando isso aqui para vocês pelo seguinte. Hoje, pode ser até que em outro tempo, mais para frente, eu pego isso aqui, mas hoje eu quero falar especificamente, não vou falar de governo e de igreja, já chega. Eu quero falar disso aqui, ó. Famílias e escolas. Por quê? Porque eu estou preocupada com isso aqui. Esses serão os adultos do futuro. Sabe de quem é a responsabilidade do que eles serão? Nossa. Nossa. Totalmente nossa. Cada um de adulto que está me ouvindo aqui. O que eles serão é responsabilidade nossa, dos adultos que hoje, em 2022, estão sendo adultos, tá? Estão na fase adulta. Eles serão os adultos daqui a 20 anos. E vão carregar toda a história, conforme eu já expliquei para vocês. Então eu quero falar um pouco daqui. E quero falar de 2 coisas, vou tirar um pouco isso aqui, quero falar de 2 questões que são forças vitais de todo ser humano, principalmente 2, a sexualidade e a agressividade. A sexualidade, ela é uma força vital. O que é vital? De vida, tá? Ela é uma força vital. Todos os seres têm essa força de vida para crescer, evoluir, pulsar e viver. E a sexualidade sempre foi uma temática problemática no ser humano. Sempre. Ela sempre foi, ela é uma força vital. Igual é o comer, o se agasalhar, coisas que fazem parte da nossa necessidade como organismo vivo. Só que a sexualidade, ela além de ser uma necessidade orgânica, vital, própria de qualquer organismo, ela é associada, ela para ser saudável, ela tem que estar associada à afetividade. E ela não é associada à afetividade na grande maioria das pessoas, e eu falo associada aqui dentro, tá? Por quê? Porque ela é uma força vital que em algum momento foi vista como perigosa, pecaminosa, sabe? E tornou-se criminosa. Enfim, em cada momento a força vital dos seres humanos, que nós todos temos, eu tenho, vocês têm, a força vital da sexualidade. Todos têm. Então, isso em nós funciona, entre aspas, de uma maneira disfuncional, porque é uma força vital que carece de nós seres humanos sabermos lidar com ela. Nós não sabemos. Nós não sabemos lidar com uma força vital chamada sexualidade. Se a gente pegar a nossa fome,
Qualquer criança pequenininha, se estiver andando na rua e for uma criança assim, de muito nível social baixíssimo, passando fome, miséria, ela cata um pedaço qualquer de fruta no lixo. Eu já contei para vocês a história do meu pai. E o meu pai é engraçado porque ele dizia assim, ele foi coroinha lá em Sumidouro, ele falava que ele raspava os restinhos das hóstias depois que ele arrumava as hóstias antes da missa e comia. Então, quando é fome, qualquer ser humano ou bicho dá jeito. Agora, quando é sexualidade, a coisa muda de figura, sabe? Então, a sexualidade, que é uma força vital de todo o organismo, ela não flui dentro da gente de uma maneira saudável. Ela flui de uma forma disfuncional. E ela foi muito tema desse último governo, de uma maneira totalmente disfuncional. Totalmente. Como representante da ciência da psicologia, eu afirmo. Foi dado a ela um tratamento, a sexualidade, que é uma força vital, foi dada a essa força vital um tratamento totalmente disfuncional e adoecedor. Já é um aspecto humano complicado, que já vem de todo sempre, daria para fazer um curso imenso. Mas foi. Eu recebi muitos ataques quando eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Envolvendo a ex-ministra, mas recebi com violência, principalmente lá no YouTube, sabe? Das pessoas dizendo que eu não entendia nada. Então hoje eu vou parar nisso, porque o vídeo já tá longo, e eu quero só que vocês entendam que, nesse momento, do jeito que as coisas estão no nosso país, quem vai ter que cuidar desse assunto vai ter que ser essas duas instituições. As famílias e as escolas é que serão as maiores responsáveis para cuidar da sexualidade das suas crianças e dos seus adolescentes como uma força vital saudável, ligada à criação no sentido biológico, no sentido de criar mesmo, sabe? Coisas lindas, que a sexualidade é com ela que a gente funciona, quando a gente aprecia a natureza, quando a gente pare um filho, quando a gente se cuida, quando a gente vê e respeita os animais, certo? Não sai matando de qualquer jeito, porque eles têm a sexualidade como impulso, então eles só lidam com a sexualidade reprodutiva. Tudo isso é sexualidade, gente. Sexualidade faz parte da vida. E nós precisamos muito cuidar desse aspecto, porque em nós está tudo torto aqui dentro do universo adulto, mas neles ainda tem uma maior parte de crianças e adolescentes, estão com elas ainda, com as suas sexualidades ainda razoavelmente saudáveis. Então somos nós que temos que estudar, nós que temos que discutir, de preferência juntos, nós que temos que sentar e pensar sobre isso, nós que temos que olhar o que foi feito da nossa própria sexualidade para a gente reproduzir para os nossos filhos alguma coisa mais saudável. A responsabilidade desse impulso vital é dessas duas instituições predominantemente, porque é perto delas e dentro delas que as crianças estão, tá? E as crianças merecem isso da gente. Eu espero que eu tenha sido entendida dessa vez. Tomara. Mas se não fui, é uma pena. A gente continua fazendo o nosso trabalho, a gente continua estudando, a gente continua tentando, né? Porque de fato é uma temática bem complexa. Foi um pouquinho mais longo, depois eu vou falar de outra na parte da tarde, que é a agressividade. Também o nó do borogodó, tá? Até daqui a pouco.